Vasco corre atrás de reforços. Muitos nomes especulados e uma certeza. Clube quer reforçar a sua ala esquerda e busca jogadores no Brasil e fora dele. Você vai ouvir direto do Paraguai informações sobre o lateral esquerdo paraguaio, que o clube está correndo atrás para reforçar o time em 2020. Situação do volante Raul ainda não está definida. Vasco tenta demovê-lo da ideia de sair, mas caso é muito complicado. Vasco deve fazer amistoso contra time do interior do Rio, já que os da capital resolveram não querer abraçar a ideia. Essas e outras notícias você vai ter já num Avenews muito recheado em respeito a você, torcedor do Vasco. Estamos aqui porque gostamos de trazer a informação. Trazemos a informação porque trabalhamos muito com muito prazer. Já, em poucos segundos, a gente tá de volta. Primeiro ela. Vem, guitarrinha! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa terça-feira, dia 21 de julho de 2020. Está entrando no ar o nosso Avenews. Você gosta tanto do vídeo da noite e a gente agradece demais. Dando um lembrete. Estamos agora de volta com o canal AV+. É isso mesmo, você tem sempre informação também lá no AV+. Vídeos curtos, rápidos, muitas lives. E a gente pede a você também que possa entrar como membro do canal. R$ 2,99, é bem baratinho e você vai ter conteúdo legal, você vai ajudar a gente a manter o trabalho de excelência que estamos procurando fazer. Vamos então às informações. A situação do volante Raul parece que não está definida ainda. A informação de hoje é que tanto o presidente Alexandre Campelo como o técnico Ramon Menezes resolveram conversar com o jogador. Ontem a informação era definitiva, Raul não ficaria no Vasco. Houve o contato do Bragantino, do Red Bull Bragantino, com o Vasco da Gama, oferecendo um dinheiro e colocando à disposição alguns jogadores. Nesse caso, Matheus Peixoto, um dos jogadores especulados, seria a principal oferta do clube paulista. Mas a coisa não andou tão bem. Por quê? Porque realmente o Vasco conta com o jogador. Raul tem uma proposta em mãos do Vasco, tem o contrato terminando em 31 de dezembro, mas algo pega nessa relação. A falta de crédito. Raul não está mais acreditando que o Vasco pague tudo agora e que vá se manter assim pelo período em que ele assinar um novo contrato. Mas, de qualquer forma, Raul tem o coração, gosta muito do Vasco, já informamos isso aqui, sua família é toda vascaína. Mas, aos 24 anos de idade, pensa que não só o coração vale, tem que pensar também no futuro de todos aqueles que vivem com ele. Por isso, uma proposta para o Red Bull Bragantino, mesmo sendo uma equipe intermediária do Brasil, mas poderia projetá-lo e ter a segurança de salários em dia, fato que ele realmente não vem tendo em quase 2 anos de Vasco da Gama. Mas o Vasco ainda faz o último suspiro. Eu hoje conversei com os empresários do jogador, da Bertolucci Esportes, e eles me passaram bastante claro. É um assunto agora Vasco e Red Bull. No caso do Raul, na nossa opinião, já está resolvido. Raul vai assinar um compromisso de 2 anos com a equipe paulista. E pode não incluir nenhum jogador. Porque realmente a situação de Matheus Peixoto talvez não seja a mais ideal, pelo fato do Vasco ter muitos jogadores para essa posição. Ribamar, Thiago Reis, Caio Magno. Morato é um jogador que interessa muito, mas aí ao contrário, o Red Bull pode não querer liberar, porque é um jogador que brilhou no Ituano, fez um grande campeonato, jogou muito bem no Bragantino, jogou também muito bem no Sport Recife, e de repente, será que o Bragantino vai querer liberar um titular, mesmo que seja para valorizá-lo ainda mais, jogando numa equipe de maior porte? Talvez não. É bom lembrar que o Red Bull Bragantino é adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro. De repente, isso pode pesar numa decisão. Por isso, em relação às tratativas de clube, as coisas ainda não estão totalmente ajustadas. Mas a tendência hoje, mesmo com todo esse papo do presidente Campelo e também do técnico Ramon, é que Raul saia. Hoje eu ouvi de uma pessoa do Vasco, que não é do futebol, uma frase que resume muito a situação de Raul, que ele teria ouvido num bate-papo. A rua está ali, a porta é a serventia da casa. Não estando satisfeito, pode sair. Se o clima é esse, dificilmente Raul realmente vai
permanecer em São Januário. Uns saem e outros ficam. Bruno Gomes e Jordi praticamente certos de renovação de contrato. Bruno Gomes estava numa dúvida, nem tanto, vai acertar até julho de 2023, recebendo um reajuste salarial e em seguida vai receber também gatilhos para melhoria de salários conforme metas alcançadas. Jordi estava até um pouco chateado pelo fato de não estar recebendo grandes oportunidades, até nos jogos treinos. O técnico Ramon Menezes preferiu levar o Lucão, mas mesmo assim também vai permanecer na Colina e deve assinar um compromisso, assim como o Bruno Gomes, também até julho de 2023. É isso da vida. Uns vão, outros vêm. Idas e vindas em São Januário. Vamos então falar sobre reforços. Esse bloco de reforços. Vocês conhecem muito bem a minha filosofia do canal. Não estamos aqui para botar na capa jogadores que possam vir. Não. A gente traz a informação, apura e dá a possibilidade ou não do jogador ser contratado. Não estamos aqui para enganar ninguém, para trazer falsas impressões. Vamos então caso a caso daquilo que nos chega e a gente vai atrás para apurar. Santiago Arzamendia, lateral esquerdo de 23 anos do Cerro Porteño, um dos principais clubes do Paraguai e da seleção paraguaia. Há realmente o interesse do Vasco em trazer o jogador. No entanto, precisa-se comprar o atleta. Eu hoje conversei com Regis Marques, empresário que está cuidando dessa possível negociação. O mesmo que trouxe Martin Silva, trouxe agora Matias Galarça, jogador que vem para o Sub-20 do Vasco, que aliás deve chegar na próxima semana, liberado pelo governo brasileiro para entrar no país. Olho nesse guri, é muito bom jogador. E o Regis foi bastante claro. Se houver o fundo de investimento, um investidor para comprar o jogador, no caso, ele vem para o Vasco da Gama. E parece que a situação não está assim tão complicada. Os contatos estão sendo feitos. É claro, o papel do empresário, Regis Marques não quis abrir muito, mas disse, tenho muita simpatia pelo Vasco, sempre fiz muitos negócios pelo Vasco. Aliás, se eu puder trazer todos os jogadores, e me citou até o exemplo, o Olímpia do Paraguai é tetracampeão nacional, se eu puder trazer todos os jogadores importantes do Olímpia para o Vasco da Gama, traria. Mas aí precisa ter dinheiro, e esse é o grande problema do Vasco. Mas Arzamendia é um jogador de muita qualidade. E nós vamos até o Paraguai, até Assunção. Vamos ouvir o companheiro Ernesto Jiménez, que é da Rádio 1º de Março, 780 AM, grande companheiro, grande parceiro de muitas coberturas. E o Ernesto, que cobre o Cerro Porteño, vai nos trazer dois áudios. Um falando sobre a negociação e o outro falando sobre quem é Santiago Arzamendia. Vamos ouvir primeiro sobre a questão da negociação, com legenda. Hoje tem legenda, galera. Vamos então ouvir o jornalista paraguaio falando sobre a possível vinda de Arzamendia para o Rio de Janeiro para jogar no Vasco da Gama. Caso Santiago Arzamendia hay un supuesto interés del Vasco da Gama de Brasil. Aquí en Paraguay manejamos como información de que hay un grupo empresarial que está manejando el tema, que está queriendo comprar el pase de Santiago, y de darse esa posibilidad este grupo lo estaría cediendo al Vasco da Gama, ya que es el que está interesado en que Santiago Arzamendia vaya al fútbol brasileño, específicamente al Vasco da Gama, pero está un poco difícil teniendo en cuenta que en Cerro Porteño hasta aquí no llegó ninguna oferta formal, concreta, por parte del Vasco da Gama queriendo contar con el jugador, y son especulaciones que surgieron esta mañana. Haciendo algunas averiguaciones, yo veo todavía un poco difícil que se pueda dar esta posibilidad de que Santiago vaya a jugar al Vasco da Gama, teniendo en cuenta que en el club Cerro Porteño hasta aquí no llegó ninguna oferta concreta. Agora ele fala sobre Santiago em relação à sua característica. Quem é esse jogador? Que hoje é um dos principais atletas do futebol paraguaio. Santiago Arzamendia, futbolista de Cerro Porteño, 23 años para él, pierna zurda, jugador surgido de las divisiones menores de Cerro Porteño. Debutó en la primera división del Ciclón en el año 2015, jugando como volante por izquierda en ese entonces. En el 2017 llega Leonel Álvarez, el técnico colombiano, a Cerro Porteño, lo pone como lateral izquierdo, siendo muy importante en ese torneo, inclusive Cerro coronándose campeón.
y hasta hoy en día Santiago Arzamendia no dejó más la línea defensiva, específicamente jugando como lateral por izquierda y siendo muy importante en este equipo de Francisco Chiqui Arce, técnico de Cerro Porteño, un jugador con un ida y vuelta importante, prácticamente dueño de todas las pelotas paradas. La marca mejoró y mucho, teniendo en cuenta que había jugado o empezado su carrera futbolística como volante por izquierda, pero hoy sin dudas siendo un jugador demasiado importante en Cerro Porteño, jugador de selección, jugó Copa América, varios compromisos muy importantes com a camiseta da albirroja. Outros jogadores foram muito especulados durante o dia de hoje, muita gente me ligando, e eu recebi telefonemas muitos de Santos a respeito de 3 atletas que poderiam estar no radar do Vasco. É bom a gente colocar. Hoje tentei contato com Mário André Mazzuco, diretor executivo do Vasco, que não me retornou. Consegui falar com José Luiz Moreira, mas Zé Luiz Moreira não abre muito em relação à negociação. Apenas me disse, espera, se acontecer vocês vão saber. 3 nomes foram especulados, 3 nomes foram falados. O primeiro, de Jean Mota, jogador que tem a perna esquerda. Como eu disse, o Vasco busca muito ali para o lado esquerdo, realmente está pendendo jogadores de perna esquerda. Jean Mota joga de lateral esquerdo, joga de volante canhoto e joga também como atacante pelo lado esquerdo. Jean Mota, que é representado pela empresa Deco Gol, hoje tentei contato com a Deco Gol, não tive nenhum retorno, mas a informação em Santos é que o jogador estava acertando com o Fortaleza e que poderia ter entrado no radar do Vasco da Gama. Prometo, vamos correr atrás dessa informação para confirmá-la ou então para desmenti-la. Um outro jogador que está no Santos B, mas é um jogador que já viveu grande momento, é Copete. Atacante, canhoto, que joga de lateral esquerdo e também joga de atacante pelo lado esquerdo. Não está vivendo um bom momento em Santos, mas em função de todo o imbróglio do Santos, muita gente saindo, inclusive um jogador que pode também estar interessando o Vasco, Copete pode voltar à equipe principal. Não consegui contato com Taveira, que é o seu empresário, mas também vou correr atrás. Mas é um nome que foi especulado em Santos, da possibilidade de um interesse do Vasco. E um outro que eu consegui contato com o empresário é Sacha, Eduardo Sacha, jogador que foi do Inter e que agora está numa briga judicial com o Santos. Sacha está buscando uma liminar em função de atrasos salariais, de fundo de garantia, e está saindo de lá. Eu consegui falar com Bruno Vicentim, que é o empresário do jogador, que me disse: Flávio, muitos clubes do exterior e do Brasil estão me procurando, mas enquanto não conseguirmos uma liminar, a gente não vai conversar sobre isso. E eu insisti, o Vasco da Gama seria um desses bons clubes? E ele disse, quem sabe, o Vasco é um grande clube, mas não vou falar absolutamente nada. Hoje, Sacha está numa briga e precisa dessa liminar para sair do Santos e continuar o seu trabalho. E no final do dia, a gente recebeu 2 informações a respeito de 2 jogadores muito grandes. Um é Romero, atacante que foi do Corinthians. E nós soubemos que Regis Marques também é a pessoa que representa o Romero. O Romero está hoje na Argentina. E Regis Marques foi bastante honesto comigo. Seria maravilhoso. Mas hoje, Romero, apesar da Argentina estar vivendo um problema também, talvez seja até mais fácil tirá-lo da Argentina, mas para o mercado brasileiro, é bom lembrar que o Romero ficou meses sem contrato com o Corinthians em função de um litígio contratual, não tinha acordo e Romero acabou saindo do Corinthians. É um jogador muito caro, é um jogador que ganha muito, me disse Regis Marques. Impossível. E um outro jogador que também está sendo sondado, e esse também é muito difícil, mas tudo pode acontecer. Está livre nesse momento, voltou ao seu clube de origem. Trata-se de Kennedy, ex-atacante do Fluminense. Kennedy é jogador do Chelsea, foi vendido há alguns anos pelo Fluminense, já girou, já jogou no Watford, já jogou no Newcastle e agora estava recentemente no Getafe da Espanha. Acabou o seu empréstimo e ele tem contrato até 2022 com o clube inglês. Provavelmente vai ser reemprestado. Quando o Chelsea não aproveita e vai emprestando é porque não vai utilizar. Mas é um jogador que recebe muito dinheiro. É um jogador extremamente caro. Só realmente se alguém casar uma grana ou se o Chelsea ajudar. O Vasco, ao que parece, essa informação é de bastidores, tem sim, pelo menos a vontade de ter Kennedy, mas sabe da necessidade de pagar muito. E hoje, infelizmente, mesmo que de forma abastada se estivesse, o Vasco não teria para bancar um jogador que joga na Europa há mais de 3 anos e que ganha muito dinheiro. Jogador que ganha em euro para vir jogar no Brasil, realmente só sob uma condição muito grande. E é bom lembrar
que o Kennedy é do Rio e já jogou no Vasco. Esteve na base do Vasco entre 2006 e 2009. Vamos então entender isso com o transcurso da semana para que a gente possa trazer a informação correta e precisa para você. Aqui não tem chute. Aqui a gente sabe da informação, a gente corre para poder confirmar ou então desmentir. Você já baixou o aplicativo da OneFootball? O novo OneFootball? Olha, é maravilhoso. Além de estar muito bonito, está com muita informação. Tá aqui em cima, olha só que coisa linda. Aqui embaixo tem um link da OneFootball. Você dá um clique e baixa para a palma da sua mão no seu celular. E você pode personalizar. Coloca lá Vasco da Gama e você vai receber avisos de notícias do Vasco o tempo todo. Jogos online, você tem informações minuto a minuto. É muito legal o aplicativo da OneFootball. A OneFootball, mais bonito, mais usual e, acima de tudo, cada dia mais informativo. OneFootball, grande parceiro do canal Atenção Vascaínos. Os dois jogadores do Madureira, Marcelo Alves e Igor Catatal, estão fazendo ainda exames médicos. Não há nenhuma estranheza em relação aos jogadores não estarem ainda treinando com o grupo. A tendência é que ambos possam treinar com o grupo na semana que vem. Tem que fazer muitos exames, tem que passar por uma bateria de testes, ainda tem essa questão da Covid, que precisa de um período para fazer uma quarentena, para que tenham contato com outros atletas, mas Marcelo Alves e Igor Catatal estão acertados, a não ser que aconteça uma grande zebra, aí sim. Tanto é que ambos já foram até meio que chamados para dizer, olha, evita agora dar muita entrevista, normal. São dois jogadores que vão firmar compromisso com o Vasco da Gama até fevereiro do ano que vem. O Vasco jogaria contra o Botafogo, uma informação que nós demos no sábado passado aqui através do companheiro Emerson Rocha. Estava bem encaminhado essa possibilidade. Porém, tudo aquilo que aconteceu durante o Campeonato Carioca, com Botafogo e Fluminense de um lado e, teoricamente, Vasco e Flamengo de um outro, é bom lembrarmos que iria acontecer um torneio em Brasília envolvendo o Flamengo, que convidou Vasco, Goiás e Atlético Goianiense. O Vasco, a princípio, não estava muito animado. Mesmo depois de saber que a situação financeira não seria igual, também já não faria esse torneio. Mas o fato de que esse torneio aconteceria com cotas muito diferentes, o Vasco já correu dessa possibilidade. Além da questão da viagem, de toda a burocracia, prefere ficar realmente se cuidando aqui no Rio de Janeiro. Mas preferiu enfrentar Botafogo ou Fluminense, mas recebeu um não de ambos. Botafogo e Fluminense vão jogar entre si, 2 amistosos. E nitidamente, ao que parece, é algo que só uma represália, do tipo, não, jogue com o Flamengo, não jogue conosco. Realmente é algo que hoje está acontecendo, essa briga de 2 duplas aqui no Rio de Janeiro. Por isso, o Vasco deve enfrentar, ainda não está confirmado, Volta Redonda. Eu falei com o Flávio Horta, vice-presidente do Voltaço, lá da Cidade do Aço, e ele me disse que houve um convite, provavelmente hoje ou amanhã a coisa estaria definida, para que Vasco e Volta Redonda joguem no sábado. Aí não se sabe o horário. Provavelmente à tarde, por conta do calor, esse jogo também transmitido pela Vasco TV. Vamos esperar, mas a tendência é que o Volta Redonda, que é uma equipe que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, mas que fez um bom Campeonato Carioca, seja um adversário, óbvio, muito mais forte do que foi tanto o Porto Velho como também o Sub-23 do Macaé. Muita gente não gostou, achou que realmente pegar um time de Série C nesse momento não seria ideal. Mas olha, não vai dar para correr muito atrás disso não, porque se Botafogo e Fluminense colocarem pé firme, não quiserem enfrentar o Vasco antes do campeonato, não vai ter opção. Vai ter que ser equipe assim, e o Vasco vai ter que brigar para ter realmente um amistoso, um jogo treino um pouco mais forte para poder ser testado para a abertura do Campeonato Brasileiro. E a 1xBet volta com a volta de todos os campeonatos. Preste atenção na aposta dobrada da 1xBet. A 1xBet está dando muita oportunidade para você. Olha, tá voltando a Copa do Nordeste, tá voltando o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista tem amanhã o derby, Corinthians e Palmeiras. E aí, amigo, você não ganha dinheiro se você não quiser. Aqui embaixo nos comentários tem um link, você dá um clique, entra, faz o seu cadastro, faz um primeiro depósito e usa a palavra Vascaínos. Se depositou 20, dobra para 40 no primeiro depósito. E aí você vai ter a parceria com a maior global bookmaker do mundo, parceira de grandes clubes, que paga rápido. Realmente, você ganha e recebe rapidamente. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos.
O Vasco da Gama divulgou hoje a volta do seu grupo Sub-20 para a próxima segunda-feira, dia 27 de julho. A CBF está marcando a volta do Campeonato Brasileiro para o dia 23 de setembro. E na sexta-feira deve acontecer, através de videoconferência, o arbitral para a volta do Campeonato Carioca Sub-20. E aí os jogadores estariam voltando aos poucos. O Vasco, que tem aí alguns reforços, como por exemplo o Matias Galassa e o Andrei, volante que veio do Nova Iguaçu. E a expectativa é pelas voltas tanto de Caio Lopes como de João Pedro, jogadores que são muito pedidos pelo torcedor. Mas diante dessas ausências aí de volante, talvez a situação de Caio Lopes seja a mais provável. Aliás, por falar em volante, não esqueci não, estou aqui correndo atrás todo dia da situação de Fred Guarim. E pelo que eu pude sentir hoje, realmente, o Vasco vai esperar. Não tem o porquê de não esperar. Falei hoje com o Marcelo Ferreira, empresário do jogador, que mostra cada dia mais otimismo com a possibilidade, mas também reticente, esperando que Fred Guarim, sim, possa entrar em contato, possa dizer, olha, estou voltando, mas a possibilidade de volta é bastante grande, sim. Mas a gente vai noticiar aqui quando a coisa estiver definitivamente resolvida. Uma outra informação muito importante que eu quero passar a você é em relação à questão dos salários. Muita gente cobrando sobre a questão de salários. Será que o salário vai ser pago? Bom, eu hoje obtive uma informação e não gosto muito de ficar falando, porque depois você vem me cobrar aqui como se eu pagasse. Nós aqui não pagamos ninguém, a gente só dá a informação. A informação que eu tive é que, primeiro, para esclarecer, o Vasco pagou no dia 10 de julho o mês de maio, fez esse pagamento do mês de maio, e a primeira parcela do acordo de 12 vezes com os atletas. A dúvida era se a segunda parcela seria paga no dia 10 de agosto e o salário de junho pago no dia 20, ontem, portanto. Mas não, a informação correta é a seguinte: o Vasco vai pagar, está se programando até o final dessa semana, e mais uma vez digo, não me cobrem, a gente aqui apenas dá informação, aquilo que nos falam. Não estamos aqui para pagar, nem vamos pagar. Mas a informação que eu tive hoje é que se trabalha para, até o final da semana, se pagar o mês de junho, no dia 23, 24, 25, e também a segunda parcela do acordo. E aí eu perguntei a essa pessoa com quem tive contato, mas não seria daqui a 30 dias a segunda parcela? E ela me disse, não, essas duas primeiras vão ficar mais juntas, é um esforço maior. Mas a terceira só será paga agora no dia 20 de agosto, quando se for pagar o salário de julho. A proposta é simples, paga-se o mês e paga-se um valor em relação às prestações. Então hoje a situação é exatamente essa. De grana, o Vasco pagou dia 10 de julho, o mês de maio e a primeira parcela. Vai pagar, provavelmente até o final dessa semana, a segunda parcela e o mês de junho. E no dia 20 de agosto, paga o mês de julho e paga a terceira parcela. Vamos esperar, vamos cobrar e vamos ter paciência acima de tudo com a gente, porque a gente não tem nada a ver com isso. A gente traz a informação e nós vamos correr aqui e vamos cobrar sim. Todo dia nós fazemos essa cobrança. E para concluir, eu tive também uma outra informação, aquele imbróglio gigantesco do escritório Barreira. Parece que a coisa pode começar a se alinhavar. Na verdade, é uma briga danada entre o jurídico e o escritório Barreira. Mas talvez consiga-se um momento de paz entre as duas partes para se discutir essa cobrança tão grande de 21 milhões, se chegar a um denominador comum, se chegar a então um acordo para se retirar a ação, para que a coisa possa de repente dar uma tranquilidade ao Vasco, porque é uma penhora, talvez a maior de todas, que tira o sono do Vasco. Questão de grana tem sido tratado com muito carinho e principalmente com muito sigilo, por medo de que qualquer divulgação alguém venha e possa colocar uso da penhora. Mas pode ser que a qualquer momento aconteça sim uma reunião para a tentativa desse acordo do escritório Barreira. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado, um ótimo final de terça-feira. E amanhã tem um Bom Dia Gigante com o nosso Emerson Rocha. E eu à noite estarei com o Avenews trazendo mais informações para você, torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um grande abraço, boa noite. Tchau, turma.
Atenção, vascaínos, ao Vasco nada. Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca.